Olá, amigos! Hoje iremos refletir sobre as leituras do dia, retiradas da Bíblia, do livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. O Salmo é o 99 ou 100. A segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 a 38 e capítulo 10, versículos de 1 a 8. No dia de hoje, Jesus chama e envia os seus discípulos para a missão. Chamado este que se estende até nós, porque, como batizados, somos discípulos e missionários de Jesus. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, vemos Deus que faz aliança com o seu povo. Esta aliança que é o relacionamento do povo de Deus, algo definido e posteriormente aceito. Moisés se encontra com Deus e ouve do Senhor as instruções para a aliança. Deus instrui que Moisés fale aos filhos de Israel deste jeito: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus pede que lembre ao povo do seu amparo ao dizer: vos levei sobre asas de águia, isto é, o caráter de sua intervenção amorosa. Em seguida, Deus dá as condições da aliança. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Assim, Deus sela a sua aliança com o povo de Israel como povo escolhido. Um reino de sacerdotes, que quer dizer intermediário entre o Deus do mundo e de todos os povos. É importante observarmos que Deus não impõe a aliança ao dizer: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Deus definiu a aliança que poderia ser aceita ou não, condicionando: se quiserdes. Veja que o se condiciona tudo. Deus não impõe nada ao ser humano. Compete ao ser humano escolher com um sim ou não. A segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, no trecho de hoje, Paulo quer exaltar como é estar reconciliado. Antes éramos fracos, mas Cristo nos fortalece com sua vida e morte. No tempo marcado, Deus manda o seu Filho amado até nós como prova de seu amor. Portanto, antes de Cristo, não tínhamos consciência integral acerca de Deus. Mas por Cristo, fomos reconciliados e salvos, o que nos dá a entender que por isso devemos ser pessoas mais justas. Sendo assim, podemos dar glória a Deus por esta reconciliação e assim reconhecermos a sua infinita bondade. O Evangelho de hoje é para nós o ensinamento do grande sentimento existente em Jesus. Vemos Jesus, seus discípulos e as multidões. Uma imagem que devemos criar em nós e viajarmos até este episódio. Qual seria o semblante de Jesus observando a situação do povo, cansado, abatido e sem pastor? Diríamos hoje assim:
um povo sem eira nem beira. Com certeza, Jesus estava impressionado com a situação daquele povo e praticamente com grande dificuldade de atender a todos. Tanto que diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Vemos assim Jesus se sentindo penalizado diante de tanta gente necessitada. E apenas ele e os seus discípulos para ajudá-los. É importante observarmos nas palavras de Jesus que ele imediatamente recorre ao Pai, o dono da messe, para que o inspire a encontrar uma solução. A inspiração logo chega e ele envia os seus discípulos para a missão, mas antes os capacita. Envia-os com poder e com as recomendações de ir primeiro ao encontro das ovelhas perdidas de Israel, aos mais necessitados. Pelo caminho, anunciar que o reino dos céus está próximo e curar. A cura que Jesus salienta, podemos assim perceber que se trata de uma cura total. Curar os doentes. Nos dias de hoje, sabemos que o contato de um doente com alguém que lhe leva o conforto da palavra de Deus é de grande valia para o restabelecimento de alguém. A fé já é reconhecida pela medicina. Ressuscitar os mortos. Ressuscitar, muitas das vezes, é levantar os que já morreram em vida, os que perderam a esperança e a fé. Purificar os leprosos. Sabemos que a lepra era a pior doença no tempo de Jesus. No nosso tempo, é a corrupção. E expulsar os demônios. Expulsar demônio é tarefa dificílima, principalmente quando alguém se deixa levar por idolatrias, ideologias, maus pensamentos, descrença em Deus. Vemos assim que Jesus coloca todos nós em missão, nos ensinando como ser missionários e o que devemos fazer. Ser missionário é, antes que tudo, ir ao encontro, principalmente dos mais necessitados. Anunciar com sinceridade a palavra de Deus, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Lembrando que, ao se fazer uma missão, deve-se preparar os missionários antes, durante e pós-missão. Na maioria das vezes, não há pós-missão e a missão se torna um fracasso. No início do comentário do Evangelho de hoje, menciono do grande sentimento existente em Jesus. E como vimos, esse sentimento faz toda a diferença entre os demais. Ele está intimamente ligado ao sentimento maior, que é o amor. E por muitas vezes ouvimos dizer: Jesus teve compaixão. Este é o sentimento preponderante em Jesus. Porque ter compaixão é realmente se colocar no lugar do outro, querer e resolver o problema do outro, é se entregar integralmente ao próximo, é dar a mão, levantar e transformar a vida do outro. Isto é, fazer a caridade total. Repito, a caridade total só existe quando se transforma a vida de alguém. Por isto é que dizemos: Jesus é transformador. E se somos batizados,
Por isto, discípulos de Jesus, devemos também ser missionários, transformadores da vida de muitos. Até a próxima, se Deus assim permitir.